Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao Maya Linux. No vídeo de hoje então a gente vai estar começando a implementar as funções que faltavam, beleza? No vídeo de hoje então a gente vai estar fazendo a porcentagem, tá? O botão da porcentagem. Só que essa porcentagem eu vou fazer como se fosse um desconto. Como se eu quisesse saber quanto que eu vou pagar por alguma coisa com aquele desconto de 30%, beleza? Por exemplo, tem um produto lá que está R$ 500, né? Aí tem lá um desconto de 30% em cima do valor, beleza? Então é nesse sentido que eu vou fazer aqui a porcentagem, o cálculo. Ahn, Só para explicar para vocês, eu vou abrir aqui novamente o terminal aqui do Python, né? Python 3, beleza? Então aí o Python 3. Ahn, e aqui vai ser o seguinte, a ideia aqui é fazer o seguinte, ó. Eu vou querer saber quanto é 30% de, sei lá, de 500, por exemplo, tá? Para mim poder saber a porcentagem de 30, então eu tenho que fazer 30 dividido por 100. Esse é o cálculo. Eu multiplico então o 0,3 vezes o valor de 500, que é o que eu quero saber sobre o desconto. E por último, então, a gente viu que o resultado então do desconto vai ser R$ 150. Então tem que descontar então R$ 150 de 500, beleza? Logo, o nosso cálculo final da porcentagem aqui tem que ser 500 menos 150. E o total, então, quanto é o 30% de 500, né? 30% de desconto em cima dos R$ 500. Ao todo, então, eu vou pagar 350, beleza? Nesse sentido que eu vou fazer essa porcentagem aqui. Beleza? Vamos lá, então, implementar a função aqui da porcentagem, que é essa aqui, tá? Aqui eu já posso apagar aqui o print. A gente vai estar fazendo ela agora aqui na prática. Beleza. Bom, primeiramente então, eu sei que eu estou pegando um parâmetro. Eu preciso saber que parâmetro é esse que eu estou pegando. Lembrando que eu tenho várias funções com o mesmo nome. Logo, quando eu estiver calculando e apertar um botão que tenha uma função que retorne um parâmetro e a outra e o outro botão que retorne um outro parâmetro, lembrando que ele vai estar lendo todos os valores, tá? Nesse caso, vai estar pegando os valores do display e armazenando aqui na variável global. Então, ambas as funções vão se reconhecer. Para não dar erro, para o sistema não interpretar que uma função é igual a outra, a gente vai usar o if aqui, tá? Para distinguir. Então, aqui vai ser o seguinte. Primeiramente, tá? A gente precisa saber se o porcento foi digitado e se ele apareceu no nosso display, ok? Então a gente vai ter que armazenar esse valor na variável todos os valores também para poder saber o que está acontecendo, né? Para poder calcular. Beleza. Depois disso a gente precisa de uma condição, né, envolvendo nosso parâmetro para saber que tipo de parâmetro é esse. Se o parâmetro for igual a por cento, que esse é o símbolo que, que vai estar lá. Então se tiver 1%, o que eu quero que faça? Eu quero que o parâmetro, eu quero que o porcento interprete como se fosse uma divisão, porque o porcento eu vou ter que dividir o valor que eu digitei por alguma coisa. Só para explicar para vocês o que está acontecendo aqui, é o seguinte.
eu vou vir aqui e vou digitar 30, tá? Então aqui eu tenho o valor. Quando eu clicar no porcento, quando eu clicar no porcento aqui, ele vai imprimir 1% aqui, tá? Ele vai colocar aqui para nós 1%. Automaticamente eu vou cair na função, porque eu cliquei no porcento, na função de porcentagem. Então ele vai pegar, vai ler os valores que a gente está pegando, tá? E ele vai dividir, ele vai trocar o porcento que vai estar aqui por uma divisão, por um sinal de divisão. O sinal de divisão a gente está definindo aqui embaixo com a função eval. Como ela é uma operação simples, então já vai funcionar logo de cara a operação aqui. E a gente precisa dizer que a gente vai dividir esses 30% por 100, beleza? É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui e agora. Então, se ele identificou então que é por cento, eu vou dizer parâmetro troque esse por cento pelo sinal de divisão, beleza? Se ele identificou que é o por cento, trocou por divisão, o resto do cálculo agora a gente precisa, então, todos os valores, vai atribuir, vai somar a ele mesmo. Para isso a gente precisa do mais. E a gente vai dizer que eu vou estar adicionando o parâmetro, que agora vai ser o porcento, não mais que vai ser a divisão. Tá? A gente vai estar adicionando então todos os valores. A gente vai estar adicionando a divisão, já que ao identificar o porcento, a gente vai estar substituindo o porcento pelo sinal de divisão, beleza? Como o sinal de divisão já está sendo interpretado automaticamente pela função eval, tá, do shell do Python, então vai ocorrer um cálculo aqui de forma automática, que seria o que? Se eu digitar 30%, 30, e quando eu clicar no porcento, então ele vai identificar o porcento, ele vai trocar o porcento pela divisão, e a gente vai dizer então que a gente vai adicionar no display, digamos, o porcento, né, que nesse caso aqui seria o parâmetro, que agora vai ser uma divisão. O valor que eu digitei vai ser concatenado junto com a divisão, só que a divisão vai dividir por qual valor? Beleza? Ela vai dividir por 100. Então, como eu vou ter que mostrar isso no display, para que ele consiga calcular automaticamente, através da função lá eval que a gente viu no vídeo anterior, a gente vai dizer o seguinte, vai transformar então o número numa string, só que o número que a gente vai digitar vai ser um float, já que o resultado da divisão quase sempre termina em número quebrado, beleza? Então é por isso que eu vou escolher aqui uma conversão em float. Então o que está acontecendo aqui mais ou menos, tá? Todos os valores é responsável por receber e o display e por adicionar coisas no nosso display, tá? Aqui tem lá o display, tem que é uma caixinha de texto, tá? E lá ela está dizendo o seguinte, olha, eu digitei 30. Esse valor aqui vai ser armazenado todos na variável todos os valores, que é uma variável global. Beleza. Se eu cliquei na porcentagem, no botão porcentagem, beleza?
ele vai identificar esse valor, esse símbolo da porcentagem, e vai substituir por uma divisão, beleza? Além disso, ele vai adicionar ainda uh, o número 100 ao fim dessa divisão, beleza? Por isso, dos espaços aqui, tá? Porque senão, se por acaso o barra ficasse colado junto ao 30, ele não conseguiria interpretar o sinal de operação, beleza? Por isso da obrigatoriedade de ter um espaço aqui entre os valores. Converteu ali, substituiu o porcento pelo sinal de divisão, ele vai dividir por 100, ok? Esse 100, eu defini que o 100 seria um float, só que para mostrar lá no display, a gente tem que converter ainda para string, beleza? Como a gente está fazendo uma divisão, aqui normalmente uma divisão com um número menor na esquerda e o um número maior na direita, o resultado vai dar um sinal com vírgula, beleza? Por isso então, da minha escolha do float, para dar o número mais próximo do possível, tá? Dar o mais exato possível, nesse caso aqui. Beleza? Então é isso que está acontecendo aqui na nossa função da porcentagem. Bom, depois disso então a gente precisa agora do resultado, botar na tela ali no nosso display o resultado. Então, vamos criar aqui uma variável resultado. Como esse resultado a gente só quer que apareça quando a gente usar a porcentagem, então a gente não precisa utilizar o self aqui, beleza? Então vou digitar apenas resultado. Vou atribuir a esse resultado aquela formulazinha que a gente viu no vídeo anterior, que é a variável, que é a função eval, beleza? Ela vai interpretar então o sinal simples de dividir e vai fazer o cálculo automaticamente para nós. Então, eval, entre parênteses agora, colocar aqui, eu quero que faça esse cálculo aqui, tá? De todos os valores ali que estão sendo mostrados no display. Beleza. Bom, depois, então, a gente precisa setar no display esse resultado. Para isso, então, self ponto texto variado ponto set. A gente também teria o get, tá? Mas aqui a gente vai configurar então o valor na caixinha de texto, tá? No display lá nosso, no visor de resultado. Para isso a gente usa o set. Esse ponto .set também vale ressaltar que só é válido para alguns tipos aqui no Tkinter, tá? Nesse caso, ele é válido para o tipo text variable, ok? Ele funciona bem. Não é todas as variáveis que vai funcionar dessa forma com set e coisa e tal. Pelo menos eu testei aqui em alguns casos e não deu muito certo. Beleza, agora tudo que a gente precisa é mostrar então o resultado no display. Ok? Vamos ver se está funcionando. Então vamos executar aqui o nosso código. Vamos lá. A gente viu lá o resultado do 30% de 500, né? Quanto é que daria? Vamos ver o que acontece aqui. Então, 30%
30% de 500. Tá, aqui a gente tá com um erro aqui. Um erro clássico. Não tem muita importância aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Vamos ver. 30%. Agora sim era o espaço que eu não tinha feito. Deu 0,3 de 500. Basicamente. Aqui deu um número errado também. A gente tá fazendo aqui, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. A gente tá fazendo certo. Ele já divide, já fica com 0,3. Beleza, 0,3. Mas ele precisa multiplicar esse valor aqui do resultado. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tá, ali ele mostrou. Vamos lá com calma aqui, vamos lá. Tá. 30% já transformou o nosso cara aqui em por cento. Tá? Agora a gente precisaria de uma multiplicação com o próximo valor. Porque aqui ele volta a transformar o valor. Valor aqui, deixa eu ver se consigo fazer isso aqui. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Bom, vamos lá. 30%. Ele deu um erro. Normal. Beleza, vamos lá. STR. Um espaço vazio. Mais 100% ali. Vamos executar novamente. 30% de 500. Ele não está aceitando. Vamos lá de novo. Depois do 100, eu vou fazer uma junção aqui de mais STR. E eu vou colocar um sinal de multiplicação aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui a partir de agora. Beleza. Vamos lá. 30%, só que aqui ele já
Ele já pega, já interpreta aqui. E aí não dá, porque aqui ele calcula, ele vem para o resultado. Beleza. Ele vem para o resultado. Ok. Então eu vou acoplar meu resultado. Quase junto com os valores aqui, basicamente. Vamos lá, executar o Python. Python main. 30%. É, nesse caso aqui, ele adicionou. Antes, então vou pegar o resultado novamente. Mais esse cálculo aqui, mais um símbolo de vezes ali. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Vamos lá, 30%. Deu erro. Transformar em string, me esqueci. Vamos ver se vai dar bom agora para nós. Vamos lá, 30. Deu erro. Ele não tá querendo saber. Bom, falta adicionar aqui esse vezes, essa multiplicação, basicamente. Né, vamos lá, 30%, ele ainda dá erro. É. Ele já dá erro aqui, nesse caso. 30 mais vezes aqui, sei lá. Vamos ver se vai dar erro aqui. 30%. Deu erro. 30%. Mais o sinal de vezes. Vamos lá. 30%. Não consegue identificar padrão desse cara aqui. Não tem problema. str. Vamos executar aqui novamente. Então, 30% de 500. Ele não... Por que não tá indo? Interessante. Vamos lá. 30%. Aqui ele já transforma, beleza. Aqui ele deveria multiplicar por 500. Quando eu digito 500,
Ele não consegue adicionar mais valor ali. 500. Beleza. Tenho que dar um jeito de adicionar aqui dentro. Aqui dentro mesmo. Com str. Lá, 30%. Dá erro. Porque eu tô tentando. Isso aqui eu vou tentar dentro da função float aqui. Vamos ver o que vai acontecer. 30%. Ele não aceita. Ah, meu Deus do céu. Simplesmente não aceita. Bom. Aqui a gente precisa fazer um cálculo com uma temporária aqui, tá? 30% vezes. Beleza? Quando eu digito, eu não digitei o número, eu preciso digitar o vezes para dar certo. Beleza? Vezes, eu digito vezes. Eu digitei 5.000 ali, eu acho. Bom, vamos lá. Tá, 30% vezes. Agora aqui vai entrar o cálculo. 500 igual 150. Beleza? Então, 30% de 500 dá R$ 150 de desconto. Beleza? É nesse sentido, tá? Eu só queria. Eu vou dar um jeito de implementar depois. Eu vou dar um jeito de implementar depois aqui, isso aqui, ó, tá? 30%. Eu quero que aqui, quando eu clicar no 30%, ele já apareça, tá? A multiplicação. Todos os valores dá por 100 a menos que. Vamos lá, vamos tentar aqui fazer uma coisa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou criar aqui todos os valores. 2. E vai receber. Todos os valores. Mais o símbolo de vezes. Beleza. Mais o símbolo de vezes. E aqui eu vou pegar novamente todos os valores. E vou fazer ele receber todos os valores 2. Novamente. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se vai dar uma loucura. 30%.
Ele deu aqui alguma loucura aqui. 30%. Eu vou criar aqui todos os valores 2. Vamos ver se muda alguma coisa. 30%. Não mudou nada, não tem problema. Vou criar todos os valores lá em cima para ficar global em toda a página, caso a gente precise. Né, ele também vai ser uma string. Beleza, vamos voltar lá embaixo lá. Cadê? Aqui. Tá certo. Todos os valores aqui, ao invés de ser todos os valores tradicionais, né? Vamos ver se vai funcionar isso aqui. 30%. Ele ainda dá o erro aqui. Depois desse cara aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Não tá conseguindo interpretar. Bom, eu vou colocar todos os valores aqui. Eu vou acrescentar o asterisco. Acho que faltou padrão. Parâmetro. Todos os valores aqui. Que mais str. Todos os valores 2 aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E aqui vai ficar todos os valores 1, como já estava antes. Então, vou fazer um teste aí ao vivo aí, basicamente. Vamos lá, 30%. Ele continua dando erro. Bom, não é questão dessa variável, vou deletar ela. O que eu vou fazer aqui vai ser transformar uma string, pegar talvez pegar o string aqui, pegar o eval e fazer ela calcular diretamente aqui, basicamente. Seria alguma coisa assim desse tipo. Vamos ver se vai funcionar. 30%. Não funcionou. Isso aqui tá difícil, hein? Vamos lá. 30%. Valores. Pega tudo aqui. Mais
valor que converti na string. É 30%. O engraçado é que aqui ele consegue pegar direitinho. O valor é o que está errado. Tá, se eu colocar um float, fizer ao contrário aqui, o que vai acontecer? 30%. Ele não conseguiu interpretar nada. Tá, beleza. Vamos executar novamente. 30%. Ele não conseguiu interpretar também. Vamos executar novamente. 30%. Essa parte aqui que tá ferrando. Ele até consegue fazer uma junção ali. Tentar setar um espaço aqui para ver o que vai acontecer. 30% de 500. Ele simplesmente barra aqui para nós. Aqui tá certinho. O problema todo seria aqui. E se aqui eu colocasse uma string novamente, vamos ver se vai aceitar alguma coisa desse tipo aqui. 30%. Até aceitou. Se ele aceitou, então eu vou tentar fazer um espaço aqui, concatenando o valor de 100. Vamos ver se ele vai aceitar isso aqui. 30. Não, ele não aceitou. Tá, tranquilo. Bom, pessoal, eu vou ver se eu consigo achar aqui uma solução mais lá pra frente, tá? Pra conseguir fazer esse cálculo aqui ser tranquilo, ser mais exato, assim, ser mais bem interpretado. Tá? No momento, então, a gente tá com isso aqui, ó. 30% de 500, por exemplo, tá? Então, 30% ele já converte, então, o 30% ele divide por 100. Dividiu por 100. A menos que... Vamos ver o que acontece aqui só pra ver se vai dar, se vai dar erro. Aí, 30%. É, deu erro. Vamos lá. Bom, tá.
por cento. Aí ele pega, faz o cálculozinho, divide por 100. Ele dividiu por 100. Dividindo por 100, ele vai poder pegar todos os valores novamente. Inclusive o parâmetro. E vou acrescentar o símbolo de vezes aqui. Vamos ver o que vai acontecer. 30%. É. Ele não aceitou colocar o 30% lá no fim. Mas, e se fosse todos os valores? Aí aqui eu boto mais todos os valores, 2. Tentar 30%. Aí não aceitou. Os valores, vou tirar o parâmetro. Pegando 2 vezes. Vamos ver agora, vamos ver se ele vai aceitar. 30%. Ele não consegue aceitar. Interessante. Bom, isso aí. Então o resultado final aqui da operação aqui da porcentagem, então vai ter que ficar de forma simples, tá? De forma que a gente saiba o que é porcentagem. Beleza? Tirar daqui o valores 2, tá? Então ficou assim a nossa porcentagem. Ah, quanto é 45% de 200, por exemplo, né? Vou estar executando aqui o nosso programa, nossa calculadora. Vou digitar então, clicando aqui, né? Quanto é que é 45% de 200? Só que para ir antes de ir para o 200, antes de clicar no 200, a gente precisa informar que ele vai multiplicar pelo valor para conseguir dar o desconto. Então, 45% vezes. Eu não sei porque que ele volta nesse cálculo aqui maluco. Simplesmente ele volta para esse cara aqui. Ao invés de já dar o resultado, basicamente, né? Vezes, então 200, que seria o nosso segundo valor, né? Então R$ 90 de desconto a gente teria, se fosse 45% de R$ 200. Beleza? Nesse sentido aí, então. Tá? Mais pra frente eu vou estar tentando ver alguma lógica para poder estar resolvendo isso aqui, para ficar mais fácil de ler, né? Já está funcionando, tá certinho o funcionamento, o cálculo que eu queria fazer aqui tá funcionando. Ele tá lendo já então, 25% de 415, por exemplo.
tá? Quanto é que vai dar? Olha, o preço total lá do produto lá tava 415, mas tem um desconto, tinha um desconto de 25% em cima dos 415 reais. Então o desconto que deu foi 103,75 centavos. Beleza? Nesse sentido aí, já está funcionando. Então, nossa porcentagem. No próximo vídeo, a gente vai estar vendo, é, implementando a função do limpar aqui, tá? Beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.